Mateus capítulo de número 12 e o versículo de número 22. E trouxeram-lhe então o endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. 23. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queremos agradecer a Deus, irmãos, por essa rica e gloriosa oportunidade que Ele está nos concedendo de poder estar mais um dia na sua casa, na sua presença, para lhe adorar na beleza da sua santidade. Somente disse no Salmo 3 e 5: deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Então nós temos mais de 1000 motivos, irmãos, para agradecer a Deus. Amém? Mais de 1000 motivos nós temos para louvar, adorar, enaltecer, engrandecer ao nome do Senhor Jesus. É um texto bastante conhecido das Sagradas Escrituras, e aqui no capítulo 12, o versículo 22 e 23, o texto nós lemos. Eu vou falar com os irmãos acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeiramente, o texto declara, capítulo 12, versículo 22, que trouxeram a Jesus um homem possesso por um espírito imundo, e o texto vai dizer que esse homem era um homem possesso por espírito maligno, por espírito imundo, e era um homem também, segundo as Escrituras, mudo, ou seja, ele não podia falar. Com certeza estava na vida deste homem a atuação ali do diabo, uma atuação diabólica, de modo que este homem era um homem aprisionado pelo diabo, e era um homem que não falava. E o texto vai nos mostrar que Jesus, ele vem em uma caminhada de curas, sinais, prodígios e maravilhas. Aqui Jesus, ele vem com tudo, ele vem curando, ele vem libertando, ele vem salvando, ele vem operando maravilhas. Irmãos, o nome de Jesus opera maravilhas. No nome de Jesus há todo o poder. Jesus tem todo o poder. Mateus 28 e o versículo 18, ele diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Todo o poder e toda a autoridade foi dado a Jesus. E no nome de Jesus há todo o poder. A Jesus foi dado todo o poder, e há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Todo o poder foi dado a Jesus, e ele vem aqui em uma caminhada de milagres, curando, libertando, salvando, purificando os leprosos, ressuscitando os mortos. E o texto de Atos capítulo 10, versículo 28, Atos 10, 28 deixa claro como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude e poder, o qual andou fazendo o quê? O bem, e curando a todos os oprimidos
do diabo, porque Deus era com ele. Jesus é o ungido de Deus. Todo poder e toda autoridade está sobre Jesus. Jesus ele vem e vem cheio de unção, cheio de poder, cheio de autoridade, que foi delegado pelos céus, que foi dado pelo trono da graça, que foi dado pelo Pai, pelo Deus Todo-Poderoso. E o texto diz que ele andou o quê? Fazendo bem, curando, libertando, batizando, como eu citei agora há pouco, operando sinais, prodígios e maravilhas. E aqui nesse texto, ele liberta o homem dos demônios e ele faz o homem falar. O homem que era possesso por espíritos malignos agora está liberto. E o homem que não podia falar agora está falando. Só quem faz isso é Jesus. Você pode adorar o nome de Jesus? Você tem glória, aleluia, para dar a Jesus? Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz a palavra: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Em Mateus 24, 35 diz, Jesus falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo passa, mas Jesus Cristo, ele não passa. Tudo muda, mas Jesus Cristo, ele não muda. Pode pra cá, varão. E o texto diz que tudo passa, mas as palavras de Deus, pastora, não passa e nem cai por terra. As palavras dele não caem por terra. As palavras dele não passam, mas elas têm se cumprido e vai continuar se cumprindo. E Jesus, ele não muda, ele é imutável. O nosso Deus, ele não muda, igreja. Ele é imutável. Ele é imutável. O homem muda, o ser humano muda, Deus não. Ele não muda. Ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel. E ele opera. E ele opera pelo poder que há no seu nome, no seu sangue, o poder que o Pai lhe deu. E através desse poder que o Pai lhe deu, ele liberta este homem. Ele opera mais esta maravilha, mais este milagre. E o texto vai dizer, pastora, que isso deixou os fariseus, os escribas, ali aborrecidos. A turma daqueles que nem fazem e deixam ninguém fazer. Os escribas e fariseus, aqueles que nem querem trabalhar, nem querem deixar ninguém trabalhar, nem fazem a obra, nem querem deixar ninguém fazer. Sabe? Botar a mão no arado não bota, mas quer atrapalhar quem está com a mão no arado. Não quer pregar, não quer dirigir culto, não quer se envolver, não quer pagar preço, não quer sair do acomodismo, mas tem inveja de quem paga preço, tem inveja de quem está na obra, bota o pé, quer atrapalhar. Os fariseus e os escribas de fariseus é a turma do contra, a turma da esquerda, que nem faz, nem quer deixar o outro fazer. Mas eu glorifico a Deus, que nesse dia de hoje há um povo santo aqui neste lugar, há um povo que serve ao Deus Todo-Poderoso e que adora o único e verdadeiro Deus, e que sabe que quando Jesus quer operar não há nada nem ninguém que possa impedir, porque a Bíblia diz em Isaías 43, 13, ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Em Isaías 14, 27, a Bíblia vai continuar dizendo: e o Senhor dos exércitos o determinou, quem pois o invalidará? A sua mão estendida está, quem posa fará voltar atrás. Quando ele quer fazer, meu irmão, acabou, se arrebenta tudo. Ninguém pode impedir o seu agir, o seu operar, o seu efetuar. E nessa noite, nesse dia de hoje, Deus está agindo ao meu favor, ao teu favor, ao meu benefício, ao teu benefício, ao Deus que cuida de você, ao Deus que vela sobre a sua palavra.
ainda cura, Jesus Cristo ainda liberta, Jesus Cristo ainda salva, ainda prepara o homem e a mulher e leva para morar no céu. O homem não pode salvar, o homem não tem esse poder. Atos capítulo 4, versículo 12: porque em nenhum outro há salvação, pelo que também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo cura, só Jesus Cristo liberta, e Ele continua ainda operando. Como eu já falei, Ele não mudou e jamais mudará. E Ele está operando na tua vida, creia somente e tome posse da palavra de Deus. Esse feito de Jesus, esta maravilha, esta obra maravilhosa, incomodou a quem? Aos escribas e fariseus. Quando você está fazendo a vontade de Deus, quando você está agradando a Deus, você está desagradando a turma do contra e desagradando o inferno. Quando você vê perseguições, alguém está tacando pedra em você, se levantando contra você, caluniando, defamando você, perseguindo, é porque você está no caminho certo. Se você está fazendo a vontade de Deus, envolvido na obra, porque Jesus, Filho de Deus, Ele era um homem envolvido no reino, Ele era um homem envolvido na obra, o compromisso dele era com as almas, era com as vidas, e o nosso compromisso, irmão, é com Deus. O nosso compromisso é com as almas, é com as vidas, é com a palavra, é com a verdade. O compromisso da igreja é com a verdade. O compromisso da igreja é com a verdade, é com Deus. Então não devemos olhar e nem tampouco ligar para a turma do contra, para aqueles que nem faz e nem quer deixar você fazer. Aqueles que nem botam a mão no arado e quer que você bota, nem se envolve e nem quer que você se envolva. Não devemos olhar para aqueles que estão se levantando, porque a Bíblia vai deixar claro, e olhando para o autor e consumador da nossa fé. Deus está dizendo: você tem que olhar para mim, eu sou o alvo. Os teus olhos têm que estar fitos, não é no homem, é em mim. Coloca os olhos em mim, coloque a sua total confiança em mim, deposite a sua total confiança em mim. Olhe para mim, não olhe para a turma do contra, para a turma da esquerda, não olhe para quem está se levantando, para quem está caluniando você, defamando. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, diz o Senhor, olhando para o autor e consumador da fé. Olhe para Jesus, porque é dele que vem o teu socorro. Salmo 121, é dele que vem o teu refúgio, ele é a tua fortaleza, ele é a saída para você. Glória ao Rei, aleluia. O Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, para o alto, de onde me virá o socorro? O salmista pergunta e ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É de Deus que vem o teu socorro, é de Deus que vem a providência, o escape e a saída, é Deus que vai abrir a porta, é Deus que vai operar o milagre na tua vida. Ele é Deus de milagres, Ele faz. Agora você precisa crer, acreditar e confiar, Glória a Deus, Jesus, aleluia. e entender que quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, vai ter levante, vai ter perseguição. Quanto mais você se envolve na obra e no reino, o inferno vai se levantar, o inimigo vai se levantar. Você não está agradando a Deus? Você não está jejuando, consagrando, obedecendo, descendo, se humilhando, reconhecendo que só o Senhor é Deus, pregando o Evangelho? Então tem ataque, tem bombardeio, tem pedrada, tem tudo isso, faz parte do pacote. Aqui, ó. Jesus ele já sabia. E a turma do contra, os escribas e fariseus, se levantaram contra Jesus. E o texto mostra, veja bem, e o texto vai dizer no capítulo 12, versículo de número
24. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa o quê? Os demônios, senão por Beelzebul. Mateus capítulo 12, versículo 24. Ele não está expulsando, olha, demônios, em outras palavras, né, os escribas e fariseus estavam dizendo, ele não está expulsando demônios pelo poder de Deus. Deus não é na vida dele, Deus não está na vida dele. Ele está expulsando os demônios por Beelzebul, que é o príncipe dos demônios. Olha que coisa séria. Ele não está expulsando demônios, ele não está operando essas obras, essas maravilhas, esses sinais, porque Deus é com ele. Não é isso não. Quem é com ele é o diabo. Jesus foi chamado de diabo. Jesus foi chamado de demônio. Imagina ele tu. Quem prega a verdade vai ser chamado de diabo. Mas para aquela mulher é um diabo. Aquele homem é um diabo. Mas é não, porque você prega a verdade, fala a verdade, vive a verdade. Então, como Jesus levou o nome de diabo, você também vai levar. Se Jesus não escapou de ser chamado de diabo, meu irmão, imagina aí tu. Se ele não escapou, meu filho, quer dizer eu e você. Jesus foi chamado. Olha aí, quem usa ele é o diabo. Quem está na vida dele é o diabo. E é diferente hoje. A turma do contra é você fazendo e a turma do contra dizendo que você está fazendo nada. É você se envolvendo e a turma do contra dizendo que você não está fazendo nada. É Deus te usando e alguém dizendo é o diabo que usa ele, é o diabo que usa ela. Deus não é na vida dela não, rapaz. Deus não é na vida dele não. Deus não é com ela, Deus não é com ele. Por quê, irmão? Porque a unção de Deus, a sabedoria que vem de Deus e os dons espirituais, aquilo que vem de Deus para a tua vida e para a minha vida, vai causar perturbação, inveja naqueles que não têm um compromisso real com Deus. Porque quem tem um compromisso real com Deus não quer atrapalhar seu irmão, não quer atrapalhar sua irmã, não quer prejudicar seu irmão e sua irmã, não quer. Quando muitas vezes ele ou ela erra involuntariamente, porque nós somos imperfeitos, nós erramos, falhamos, mas aquele que ele deu não quer ver seu irmão ser prejudicado, não quer prejudicar seu irmão, não quer prejudicar seu irmão. Mas aqueles que ainda não estão convertidos verdadeiramente, ficam incomodados quando vê o poder de Deus na sua vida. Aqueles que não nasceram de novo e não estão convertidos, ficam incomodados e perturbados com a sabedoria de Deus na tua vida, com a unção de Deus na tua vida. Quando Jesus aparece, eles ficam perturbados e não conseguem glorificar a Deus. Olha o texto aí dizendo, olha o capítulo 12, versículo 23. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Não é este o homem da linhagem de Davi? Da descendência de Davi? O povo creu em Jesus, o povo recebeu a Jesus, recebeu sua palavra, seu ensinamento. O povo glorificou a Deus através das obras que Jesus ele operou. Enquanto o povo via Deus operando através de Jesus ele operando ali, o povo via Jesus operando e glorificava a Deus, se alegrava. Enquanto o povo estava se alegrando, os escribas e fariseus veja bem, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, o que ia no coração deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. 26. E se Satanás expulsa Satanás, e se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra
contra si mesmo, como subsistirá? Pois o seu reino. Se diabo expulsa diabo, como é que o reino dele vai subsistir? Vai ficar de pé? Se eles estão lutando entre si, se os demônios estão lutando entre si, estão guerreando entre si, então como é que o reino de Satanás ele vai subsistir? Como é que ele vai prevalecer se eles estão guerreando entre eles mesmos? Como é que vai prevalecer? E Jesus continua, 27. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão o quê? Os vossos juízes. 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o quê? O reino de Deus. Olha a coisa linda. Se eu expulso os demônios, pelo Espírito de Deus, a minha tradução diz, ou pelo dedo, de Deus. O texto aqui diz pelo Espírito de Deus, ou pelo dedo de Deus, dá o mesmo, Aí ele diz, mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado o quê? A vós o reino de Deus. O reino de Deus é chegado. O que Jesus está dizendo é: eu não expulso os demônios através de demônios. Eu expulso os demônios, eu liberto as pessoas, eu curo as pessoas, eu opero sinais, prodígios e maravilhas pelo poder de Deus. Pelo dedo de Deus, pelo poder de Deus, não é pelo diabo. Não é pelo diabo, é pelo poder, é pelo poder de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Se demônio expulsa demônio, então o reino de Satanás está dividido. Porque tem demônio que trabalha em concordância com ele e tem demônio que trabalha contra ele. Como é que é isso? O reino dele está calado. Então Jesus está deixando claro no texto que isso, irmão, não existe, é um absurdo. O diabo não trabalha contra ele mesmo. O diabo não trabalha contra ele mesmo. Os demônios não trabalham contra eles mesmos. Eles trabalham unidos para fazer o que está em João 10:10: matar, roubar e destruir. O diabo trabalha junto com seus anjos caídos em união para matar, roubar e destruir. Não é para fazer outra coisa, não. Então Jesus, ele está deixando claro aqui, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o quê? O reino de Deus. Versículo 31, e eu vou encerrar. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será o quê? Perdoada aos homens. Qualquer pecado que o homem, o ser humano cometer, Deus vai perdoar. Se blasfemar contra o Espírito Santo, Jesus está dizendo, não tem perdão. Qualquer pecado que o homem cometeu, o Pai perdoa. Agora, se o homem, o ser humano, pecar contra o Espírito Santo, então não lhe será o quê? Perdoado o seu pecado. A blasfêmia que o homem, o ser humano, cometer contra o Espírito Santo, não será o quê? Perdoado. O pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, e eu vou dizer o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha o 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? É Jesus. Ele usa essa expressão para falar dele mesmo. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ou seja, contra ele mesmo, Jesus, ser-lhe-á o quê? Perdoado.
alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, olha aí, nem no futuro, nem agora, nem no futuro, esse pecado lhe será perdoado. A pessoa pode fazer o que for, se ela blasfemar contra o Espírito Santo, ela está perdida. É um pecado imperdoável, o texto está dizendo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, irmãos, é um pecado imperdoável, não tem perdão. Então tem gente aí que blasfemou, contra o Espírito Santo e está perdida, está indo para a condenação eterna, e pode até estar dentro da igreja, pode até estar dentro da igreja, pregando, cantando, mas se está blasfemando contra o Espírito Santo, se blasfemou contra o Espírito Santo, já era. O texto deixa claro que não tem perdão, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É aquilo que os escribas e fariseus fizeram, é falar contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, além de negar Jesus, podemos acrescentar de modo simples que é falar contra o Espírito Santo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o homem, o ser humano, falar contra o Espírito de Deus, ou atribuir as obras do Espírito Santo ao diabo. Está no texto. Os escribas e fariseus, eles atribuíram as obras de Deus ao diabo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é falar contra o Espírito Santo, é atribuir tudo quanto o Espírito Santo faz ao diabo, aos demônios. É a blasfêmia contra o Espírito Santo, e Jesus está dizendo: se falar contra mim, ou se blasfemar contra mim, não tem problema não, tem perdão. Pode falar contra mim à vontade aí, tem perdão. Se arrepender, tem perdão. Agora contra o Espírito Santo é outros 500. Se blasfemar contra o Espírito Santo, meu filho, é lona, já era, não tem chance para você. Blasfêmia ou blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Foi isso que os escribas e fariseus fizeram, atribuíram as obras que Jesus estava fazendo ao diabo. Porque Beelzebul, como o texto mostra, é o príncipe dos demônios. É o nome Beelzebul, é o nome de um deus pagão. Então eles atribuíram as obras de Deus ao diabo. O cego enxergar, o coxo andar, é tudo isso, as obras de Deus. A manifestação do poder de Deus através do Espírito Santo. E a pessoa dizer que é o diabo, ou atribuir ao diabo. O Espírito Santo de Deus está atuando, está agindo, e a pessoa dizer: é diabo, é demônio, quando é Deus, quando é o Espírito Santo. Imagina, isso é muito sério. Deus está usando a irmã está sendo usada pelo Espírito Santo, e a pessoa abre a boca, consciente da verdade, sabe da palavra, e diz: é o diabo que está nela, é o diabo que está nele. Não é Deus que está usando ela, não, o diabo. Não é Deus que está usando ela, não, o diabo. É um perigo tremendo. E Jesus está dizendo: não tem saída, não tem perdão. Pode fazer o que quiser fazer, não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. O texto aqui está muito claro. Os escribas e fariseus atribuindo a glória de Deus, as obras de Deus, as obras do Espírito Santo a quem? Ao diabo. E Jesus, ele traz essa palavra de alerta. Essa palavra é uma palavra de vitória, de bênção e também de exortação, de alerta. Cuidado com a tua boca, cuidado com o que você fala.
irmão. Ele conhece o oculto, o profundo e o escondido. Jesus conhecia os pensamentos dele, porque Jesus é Deus. 100% homem, 100% Deus. Ele conhecia o oculto e o profundo. Ele conhece o oculto e o profundo. Então ele estava pensando. E o texto diz que Jesus conhecia o quê? Os pensamentos dos escribas e fariseus. Ele conhecia os pensamentos deles. Então Jesus abre a boca e começa a trazer essa palavra. Começa a trazer essa palavra. Olha aí. Começa a trazer essa palavra. E ele vai trazer o alerta. Cuidado. Vocês podem falar contra mim o que quiserem. Agora, contra o Espírito Santo não tem saída, não tem perdão. Então, irmãos, vamos ter muito cuidado. Quem está na escuta, vamos ter muito cuidado. Vamos ter muito cuidado para não atribuir aquilo que é de Deus ao diabo. Para não atribuir as obras de Deus ao diabo. É por isso que nós precisamos pedir a Deus discernimento. Para saber. E se não sabe, fecha a boca. E se não sabe, fica quieto, fica na tua. Se não sabe o que é, boca fechada. Eu não entendo, eu não domino isso aí, eu não domino esse assunto, eu não sei o que é. Então, se você sabe, né? Se Deus te deu o discernimento para você saber o que é, aí é outra história. Amém, irmãos? Fica essa palavra para a nossa meditação nesse dia de hoje. Deus abençoe.